Agora nós vamos falar um pouco sobre campos eletromagnéticos. Então, os campos eletromagnéticos são linhas de força invisíveis, originadas pela atuação conjunta do campo elétrico e do campo magnético. É gerado quando pela passagem da corrente elétrica nos meios condutores. Os trabalhadores que interagem com o sistema elétrico de potência estão expostos ao campo eletromagnético quando da execução de serviços em linhas de transmissão aérea e subestações de distribuição de energia elétrica, nas quais empregam-se elevados níveis de tensão e corrente. Então, os cuidados especiais devem ser tomados por trabalhadores ou pessoas que possuem em seu corpo aparelhos eletrônicos, tais como marca-passo, aparelhos auditivos, dentre outros, pois seu funcionamento pode ser comprometido na presença de campo magnético intenso. Estudos sugerem que trabalhadores que têm várias atividades do setor elétrico e de telecomunicações correm riscos maiores de câncer, especialmente câncer de cérebro ou de sangue, leucemia, devido à exposição prolongada aos campos eletromagnéticos. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre os arcos elétricos. Então, um arco elétrico é a resultante de uma ruptura de elétrica de um gás, a qual produz uma descarga elétrica, resultante de um fluxo de corrente em meio normalmente isolante, como o ar. O arco é especialmente perigoso quando ocorre em ambientes de alto risco, onde existe possibilidade de explosões, como vazamento de gases inflamáveis. Os dispositivos e equipamentos que podem gerar arco durante a sua operação devem ser selecionados e instalados de forma a garantir a segurança das pessoas que trabalham nas instalações. Então, no caso de falhas elétricas ou curto-circuito, é um fenômeno indesejável que libera uma enorme quantidade de calor. Este fenômeno, além da liberação de calor, libera partículas de metais ionizadas que eventualmente podem conduzir corrente, deslocamento de ar com aparecimento de alta pressão prejudicial ao sistema auditivo e raios ultravioletas prejudiciais à visão. Então, agora a gente vai ver a exposição a elevadas temperaturas, o que pode causar no corpo em si. Então, queimadura curável até 630 graus. Morte das células ocorre quando a pessoa tem uma queimadura de 960 graus. Fusão do metal em 1000 graus. A superfície do Sol tem 5000 graus e o arco elétrico tem 20.000 graus. Então, normalmente, os arcos elétricos em painéis aparecem por mau contato, como por exemplo, pela perda de pressão dos parafusos de conexão, depreciação da isolação, sobretensão, sobrecarga e fim de vida do dielétrico, defeito de fabricação dos componentes ou equipamentos, que é quando não detectado no início, o mesmo aparece ao longo da vida, manutenção inadequada, introdução de mudanças sutis sem avaliação técnica adequada, projeto e instalação inadequada ou mal dimensionada, e contatos acidentais ou inadvertidos de ferramentas ou peças, que aí é um erro humano. Olá pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre as queimaduras. Então, a passagem da corrente elétrica pelo corpo humano desenvolve calor por efeito Joule, semelhante à resistência de chuveiro, podendo produzir queimaduras, principalmente nos pontos de entrada e de saída da corrente. Isso acontece nas extremidades do corpo, porque a resistência elétrica da pele, que varia de 100 a 600 kΩ quando seca e sem ferimento, e 500 kΩ quando molhada, é maior do que as dos tecidos internos. Então, as principais variáveis que influenciam no valor da impedância do corpo humano são o estado da pele, a maior resistência está na pele, diminuindo com a sudorese ou feridas no corpo. Estado da pele, a maior resistência está na pele, diminuindo com a sudorese ou feridas do corpo. Local do contato, depende do trajeto da corrente que passa pelo corpo humano. Se é de mão em mão, de mão para pé, de dedo para dedo e outros. Área de contato, o aumento da área desenvolve também a resistência, porém, dependendo da intensidade, poderá aumentar a área da lesão. Pressão de contato, quanto maior a tensão de contato, maior a resistência.
Duração de contato. Quanto maior o tempo de contato, menor a resistência. No entanto, com o efeito Joule, haverá queimaduras da pele, levando à reação imediatamente inversa, ou seja, a resistência atinge os valores mais baixos. Natureza da corrente. Ocorre alterações em razão da frequência aplicada. Taxa de álcool. No caso de ingestão de quantidades altas de álcool, a resistência elétrica do corpo diminui. E tensão elétrica do choque. A resistência do corpo diminui com o aumento do choque, ocorrendo maiores variações nos níveis mais baixos. Então, em relação às queimaduras por efeito térmico, aquelas causadas por eletricidade, são geralmente menos dolorosas, pois a passagem da corrente poderá destruir as terminações nervosas. Mas isso não significa que ela seja menos perigosa. É importante destacar que não há necessidade de contato direto da pessoa com partes energizadas, uma vez que a passagem da corrente poderá ser feita devido a um arco elétrico. O importante na queimadura é também a área corporal atingida. Ela é considerada uma queimadura baixa, quando menos de 15% do corpo, da superfície corporal é atingida. Média, quando fica entre 15% e menos de 40%. E alta, quando é mais de 40% do corpo. Para saber a porcentagem do corpo em si e a gravidade, aí é utilizado essa figura aqui como exemplo, ó, onde a parte do peitoral e a parte da barriga, assim como as partes do quadríceps, da perna, tem um valor de 9%. As costas, 9% também. A parte posterior da perna, 9%. Os braços, tem 4,5% cada um. E o rosto, 9%. Se falando assim de um adulto. Já numa criança, a parte do quadríceps e a parte posterior da perna, tem 7% cada uma. A parte da barriga com o peito não é mais dividida igual ao homem, que é 9 no peito e 9 na barriga. Já na criança é 18 total, assim como nas costas também. E o rosto é 18. Lembrando que as partes íntimas são tanto para adultos, quanto para crianças, quanto também para bebês. E para bebês, as pernas são consideradas 14% cada um dos braços 9% e o rosto 18%. Então basta você saber o somatório para ir ver se a queimadura é baixa, média ou alta. Aqui em efeitos dos choques, temos o efeito transtornos cardiovasculares. As causas são o choque elétrico afeta o ritmo cardíaco, causando assim infarto, taquicardia, etc. Queimaduras internas, que é quando a energia dissipada produz queimaduras internas, coagulação, carbonização. Queimaduras externas, produzido por arco elétrico a 4.000 graus. E outros transtornos, consequência da passagem da corrente. Então, nós temos a intensidade agora, onde de 1 a 3 mA, que é uma corrente relativamente baixa, nós temos apenas uma percepção, que tem como causa a passagem da corrente provoca formigamento e não existe perigo, não existe risco de vida. Porém, de 3 a 10 mA ocorre a eletrização, que a passagem da corrente provoca movimentos. 10 mA, tetanização. A passagem da corrente provoca contrações musculares, agarramento ou repulsão. 25 mA, parada respiratória. E a corrente atravessa o cérebro. De 25 a 30 mA, asfixia. A corrente atravessa o tórax. E de 60 a 75%, de 60 a 75 mA, fibrilação ventricular. A corrente atravessa o coração. Aqui em descargas atmosféricas, nós temos onde ocorreu a morte por raio, que 25% é em atividades rurais, devido à quantidade de vegetação ao redor, 19% dentro de casa, 11% próximo a um veículo, 8% debaixo de árvore, 8% jogando futebol sob coberturas.
5%, na praia 5% e outros locais de 9%. Agora aqui em queda de altura. Então, além de exposição aos efeitos térmicos do choque e do arco elétrico, também está presente o risco de ferimentos e quedas decorrentes das ondas de pressão que podem se formar pela expansão do ar. Na ocorrência de um arco elétrico, uma onda de pressão pode empurrar ou derrubar o trabalhador que está próximo da origem do acidente. E essa queda pode resultar em lesões mais graves se o trabalho estiver sendo realizado em altura superior a 2 metros, o que pode ser muito comum em diversos tipos de instalações no cotidiano. Então aqui está para vocês um exemplo de uma PR, onde a pessoa que fez essa PR descreveu todos os passo a passo, colocando assim uma atividade por bloco. Vocês podem ver aqui a seguir, ó, tem passo 1, passo 2, passo 3, 4, assim sucessivamente. Pode ter quantos passos for necessário, depende muito da forma de fazer. E aqui vocês têm que colocar o risco o risco visto, que quer amenizar, que quer acabar, as formas de controle e de prevenção, os tipos de EPIs, as ferramentas, se necessário, e o tempo que isso leva. Então, não existe uma regra de dizer, tem que ser tantos passos, 2 passos, 3 passos. Não, é quantos passos for necessário. Daí você vai descrevendo passo a passo os riscos, as formas de controle e prevenção, os EPIs que possam ser utilizados para que o controle e a prevenção ocorra e as ferramentas, se tiver. Aqui a gente vai ver para ver a constatação de ausência. Hoje em dia tem a caneta multímetro, que é essa da figura 1, que essa caneta ela vê o campo magnético do cabo, do fio. Geralmente elas suportam até 1000 volts. E ao aproximar de um fio que tenha contato, ela acaba acendendo e mostrando, sem precisar que faça nenhum corte no fio, nem nada do tipo, que tem tem energia naquele local. O multímetro, também que é bastante conhecido, já é muito usado. Essa da figura 3 aqui é uma chave teste digital, que também é muito usada. E essa aqui é a chave teste comum, que é mais popular, digamos assim. Aqui é o aterramento temporário, que é feito de uma forma de curto-circuito entre os condutores, logo após o estacionamento. Então, logo após que ocorre o estacionamento, é interessante que se faça um aterramento temporário. Esse aterramento temporário deve ficar até que seja finalizado a atividade no local. Então, toda vez que for fazer faz o seccionamento, após fazer o seccionamento, faz o aterramento temporário. Após terminar a atividade no local, basta retirar o aterramento e ligar tudo novamente. Isso é só mais uma forma de segurança e de prevenção para o pessoal que está trabalhando no local. Agora, aqui as zonas controladas de risco. Busca evitar contatos acidentais com outros equipamentos. Então, cada tensão, cada faixa de tensão nas instalações elétricas tem uma zona controlada. Seja ela zona controlada de risco, aí tem aqui a faixa de tensão nominal da instalação elétrica, em kV. Então, menor que 1. Aí o raio de delimitação entre a zona de risco e a zona controlada é de 0,20, no caso aqui em metros. E o RC aqui, que no caso é o raio de delimitação entre zona controlada e livre, em metros, é de 70. Então, cada tensão tem já padronizado, já existe essa tabela já, dizendo a distância que tem que ser, o tamanho que tem que ter. A zona controlada, zona de risco, zona controlada e o raio de delimitação entre a zona controlada e livre. Aqui é a sinalização. A sinalização deve ser adotada e adequada à segurança destinada ao local de trabalho. Então, toda vez que
você vai fazer uma manutenção numa indústria e tem um quadro de disjuntores. Então, para você fazer a manutenção, antes é interessante que você, após desligar o disjuntor, você bote o cadeado de segurança e um ticket desse, uma etiqueta dessa. Por quê? Você pode colocar seu nome, seu número, porque daí, caso uma outra pessoa chegue de repente e queira ligar, ela vai ver que aquilo tá com a etiqueta, pode ligar para você ou pode até ir até você na própria empresa e procurar e saber por que aquilo tá com aquela etiqueta, entendeu? Isso evita também que seja ligado disjuntor e cause um acidente. Então existe aqui a etiqueta que é perigo, né? Que é o nome perigo, aí choque elétrico, aí com defeito, não ligue, não acione homens trabalhando. Existem vários tipos de etiquetas que possam ser usados a fim de evitar acidentes. As barreiras em volta são dispositivos que impedem qualquer contato com partes energizadas em instalações elétricas. As barreiras são robustas, fixadas de forma segura e que tenham durabilidade, tendo como fator de referência o ambiente que está inserido. Então, só poderão ser retirados com chave ou ferramenta apropriada. Isso é interessante, que não pode só simplesmente puxar, porque aí facilita muito, pode até causar algum acidente. E o uso de barreiras invólucros como meio de proteção básica destina-se a impedir qualquer contato com partes vivas. Então, aqui a gente tem o invólucro, que é basicamente a tampa do quadro e a caixa traseira. E a barreira é a parte de frente, que impede totalmente o contato com a parte viva, deixando assim só os interruptores, aqui, digamos assim, dos disjuntores, aparente, para que seja acionado quando bem entender. Os obstáculos e anteparos destinam-se a impedir o contato involuntário com partes vivas, mas não o contato que pode resultar de uma ação deliberada, de ignorar ou contornar o obstáculo. Então, deve impedir a aproximação física não intencional das partes vivas e contatos não intencionais com partes vivas durante a atuação sobre o equipamento, estando o equipamento em serviço normal.